Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos, antes de mais nada, ao nono ano. Sim, agora vocês estão no nono ano. Não existe mais aquele oitavo barra nono. Não, agora vocês são nono ano e estão prestes aí a ingressar no ensino médio, tá? Mas ainda estamos no nono ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, tá? Espero poder contribuir de alguma forma para o processo de ensino-aprendizagem de cada um de vocês. Tranquilo? Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de Sociedade e Cultura. Aqui abaixo segue meu e-mail para estar tirando alguma dúvida, questionamentos, enfim, se vocês tiverem acerca do conteúdo, tá? A estrutura das aulas, elas não sofreram grandes mudanças. Vocês já sabem, né, que a cada conteúdo aplicado tem uma revisão daquele conteúdo, sendo que a revisão é algo mais geral e é aplicado ali perguntas nas quais vocês têm aí a oportunidade de estarem respondendo, tirando a foto e enviando para o seu professor de Sociedade e Cultura. Mesmo assim, funciona com as demais atividades. Você faz a atividade aqui, que está no final do vídeo, tira a foto e envia para o seu professor de Sociedade e Cultura. Se sua aula for no primeiro horário, então você envia no primeiro horário. Se for no segundo horário, a aula de Sociedade e Cultura, você envia sempre dentro do horário, porque o professor precisa dar baixa na atividade, saber que você está conseguindo responder as atividades certinhos, tudo a favor de você, aluno, tá? Então, não esqueçam de tirar a foto e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, ok? Então, vamos lá, conteúdo da semana, componentes da cultura e da sociedade. Vocês sabem muito bem os materiais necessários, né? No decorrer de minha fala, é importante que vocês façam as anotações. Vocês vão colocar a data, né, de que você está assistindo a videoaula e vocês vão colocar também, assim, tema da aula de hoje, componentes da cultura e da sociedade. E dentro desse tema, dentro desse conteúdo, a gente vai ver a definição de cultura e a definição de sociedade. Eu sei que vocês já têm um conhecimento, uma noção do que é cultura, do que é sociedade. Então, eu vou trazer um conhecimento a mais para vocês, baseado tanto nos estudos da antropologia, como da sociologia, como uma pesquisa aí voltado para os pesquisadores, enfim, tá? Tudo a fim de contribuir para o processo de aprendizagem de vocês. Então, nosso tema da aula de hoje, componentes da cultura e da sociedade. Nossa frase inicial fala sobre empatia. Empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço, o tempo de cada um. E é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você também vai ser fácil para o outro, né? Ou seja, para o outro. Essa frase aí, pessoal, é de Gabriela Freitas, ok? E aí que a empatia seja uma palavra comum e uma ação comum nos nossos próximos dias, que a gente tenha a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir as suas dores e saber respeitar cada um deles, ok? Então vamos lá, pessoal. Mas antes de eu começar o conteúdo em si, eu preciso explicar para vocês o que significa a palavra cultura. Vocês já sabem, então vou recapitular. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinados grupos sociais. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. A cultura brasileira, por exemplo, é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. Então, vejamos. Cultura é um campo. Dentro desse campo, existem diversos segmentos, como tradições, crenças, saberes, costumes, hábitos, linguagem, comunicação, ok? Artesanatos, objetos, utensílios. Então, tudo isso aí, pessoal, é entendido como cultura.
Dentro de cultura, nós temos uma outra divisão, que é a cultura material e a cultura imaterial. Mas hoje a gente vai entender apenas quais são os componentes básicos de uma cultura. O que podemos dizer o que é cultura? E o que define uma cultura? É essa a ideia aqui. Mas não somente de cultura, mas também a definição de sociedade. Um exemplo disso de cultura, eu destaco desde já a formação da cultura brasileira. Sim, vejam só, os nativos aqui já existiam, né? Como vocês já sabem. Mas com a chegada dos africanos, dos portugueses, né, e de outros povos da Europa e da África, contribuiu para o processo de miscigenação. Então, hoje, por exemplo, o Brasil ele é diverso. A região sul tem uma característica mais voltada para a característica europeia, né? A região nordeste tem característica, mas uma característica que tem um peso mais africano. Então, essa diversidade que é hoje é resultado de um processo histórico e cultural, né? Do processo de miscigenação, no qual diversas etnias, como vocês já sabem, contribuíram para o processo de formação da identidade brasileira, tá? Então, essa aí é a noção que eu trago para vocês sobre cultura, trazendo um pouco para a relação da formação e do surgimento e desenvolvimento do Brasil, ok? Então, vamos lá. Eu trago para vocês também os 7 princípios básicos, aliás, os 7 principais componentes da cultura. Existem vários, pessoal, vários. Mas aqui eu sublinhei apenas 7 para vocês ficarem claros. Como eu posso entender a cultura? Através de artefatos, através de valores compartilhados, através de pressuposições básicas, através de histórias, através de rituais e cerimônias, através de símbolos materiais e através de linguagem. Se eu perguntar, pessoal, quais são os componentes, quais são os elementos básicos de uma cultura? Quais são os critérios que eu posso dizer assim, olha, ali é uma cultura, porque ali é um artefato que foi produzido por um determinado tempo, em um determinado espaço, por um povo. Vejamos só. O chapéu de couro. Eu posso dizer que o chapéu de couro é uma cultura material? Sim, porque eu posso dizer que o chapéu de couro é um tipo de cultura, porque ele foi produzido durante um tempo, lá no período no qual, sobretudo em torno de 1940, né, que representa ali, por exemplo, os vaqueiros, as vaquejadas, a região do Nordeste. Aquele objeto, aquele artefato, né, foi reproduzido e no qual se tornou a identidade Nordeste. Então, quando se fala de vaquejada, automaticamente já associamos ao chapéu de couro, né, que traz uma mensagem a respeito de um povo, né, que morava ali na região da Caatinga, que morava ali no período de Grande Seca, né, que foi em torno de 1940. É cultura? Sim, mas uma cultura material. É algo que eu posso apalpar. Valores compartilhados? Sim. Por exemplo, nas sextas-feiras santas, tem pessoas que a partir, né, da sexta-feira, a partir de 3 horas da tarde, quem tem o nome de Maria não pode pentear o cabelo. Ok, é um valor. Ok? Um valor ali que representa algo para aquela família. Já como aquele valor, né, essa crença é compartilhada, ali sim também temos uma cultura voltada para os valores que foram compartilhados, ok? E quando se fala de valor, não cabe a julgamento, e sim a respeito. Pressuposições básicas, tá? Histórias, vocês já sabem que a própria história é uma cultura. Rituais e cerimônias, quando eu falo rituais, tanto rituais religiosos como não religiosos. Cerimônias, como, por exemplo, as manifestações, as crenças, os dias sagrados, né, os tempos sagrados, o tempo profano, encaixa aí na ideia de cultura. Símbolos materiais. Professor, como símbolos materiais? O que é um símbolo material? Eu dei o exemplo do chapéu de couro. É um artefato, sim. Mas eu poderia colocar aqui também como um símbolo material, também. O gibão
né, que representa ali a história do vaqueiro nordestino, né? É um símbolo da cultura nordestina. O gibão pode entrar assim como símbolo material? Pode sim. É cultura? É cultura. Porque aquele produto foi compartilhado por geração em geração. A vaquejada em si é um símbolo material? Não. Não é um símbolo material. É um símbolo imaterial. Porque você não consegue apalpar, você não consegue pegar a vaquejada, né? Você presencia aquele momento, você vivencia, você aprecia aquele momento ali diante dos seus amigos, né? Enfim, do evento. Mas é um símbolo imaterial, ok? A linguagem, o vocabulário, os saberes que são passados por meio da oralidade, né? São símbolos que se adequam ao modo de linguagem e essas características estão dentro de uma sociedade. Às vezes não existe uma cerimônia dentro daquela sociedade, mas só que existe um símbolo material. Então, eu não posso negar de forma nenhuma que a sociedade não tem cultura. Toda e qualquer sociedade tem uma cultura. Às vezes a cultura da sociedade A é diferente da cultura da sociedade B, ou vice-versa. Mas tem cultura, tá? E esses aqui são os componentes básicos da cultura em uma sociedade. Então, a cultura, pessoal, só pode ser entendida, tanto a cultura, ela só pode ser entendida como cultura, a partir que ela é compartilhada. Então, vejamos. Eu vou criar uma cultura hoje. Todas as quartas-feiras, eu acenderei uma vela para um ser divino. Isso aí é uma cultura? Não. Isso aí é um hábito, ok? Isso só vai se tornar cultura a partir do momento que esse hábito ele for partilhado com outras pessoas ali ao meu entorno. E ali, aquele hábito, aos poucos, vai passando para os meus filhos, para os meus netos, assim sucessivamente. Ali eu tenho uma cultura familiar, ok? Acerca da questão religiosa. Mas enquanto o hábito fica somente para mim, não pode ser entendido, segundo, né, os campos sociológicos e antropológicos, diversos estudos, como a ideia de cultura, ok? Como, por exemplo, Bauman, em seu livro O que é Cultura, ele vai deixar claro que a cultura necessita da sociedade. Não existe nenhuma sociedade sem cultura. E não existe, a cultura não vive necessariamente sem a sociedade, porque a cultura é resultado da interação entre os homens. Ok? E aqui, ficou claro o que é cultura? Agora vamos para o que é sociedade. Por que eu estou trazendo esses dois conceitos para vocês? Primeiro, porque esses conceitos vão ser primordiais para os próximos conteúdos. E, ao mesmo tempo, são dois conceitos que vão acompanhar a sua vida inteira. Tanto no meio acadêmico, como no meio profissional, como a sua vida pessoal. Sempre vai estar. No ensino médio, no ensino superior, isso é fato. Independente do curso que você pretende cursar, sociedade e cultura sempre vai estar ali do lado de vocês. Então, o que é sociedade? Entende-se que sociedade é um agrupamento humano em determinado recorte espacial e temporal, regido por normas culturais ou escritas e unido pela consciência de pertencimento. Olha que ponto importante. Toda e qualquer sociedade, ela é regida por normas, culturas e pela consciência de pertencimento. Eu sou do município de Santa Luzia do Itaí, mas sou de Santa Luzia do Itaí, né? Nasci em Estância, mas moro no município de Santa Luzia do Itaí. Vejam só, a sociedade de Estância é uma, a sociedade de Santa Luzia é outra, mas a minha consciência de pertencimento é Santa Luzia do Itaí. Então eu entendo como Santa Luzia do Itaí é uma sociedade. Você, aluno que nasceu no município de Estância, você nasceu em Estância, mas mora em Itabaianinha. Quando alguém pergunta para você, onde você mora? Vocês vão dizer automaticamente onde? Em Itabaianinha. Ou se perguntarem, da onde você é? Automaticamente, você vai dizer da sociedade de Itabaianinha. Porque você já desenvolveu ali
uma consciência de pertencimento, é você se sentir pertencente àquela sociedade. Você pode viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, para a China, Japão, Venezuela, qualquer lugar no mundo, mas a sua consciência de pertencimento sempre vai permanecer ali em Itabaianinha, tá? Mesmo assim, se for o caso de outras cidades, ok? Então, sociedade é um conceito polissêmico. O que é um conceito polissêmico? Tem diversos sentidos, diversos significados, mas eu trouxe aqui para vocês uma aproximação do que melhor se encaixa com a sociedade. Possui muitos significados, utilizado tradicionalmente para determinar um grupo de indivíduos que compartilham algumas características. Então, a sociedade, ela sempre compartilha características, sempre compartilha conhecimento. Itabaianinha, vamos lá para o seu bairro. Vamos lá para o seu bairro. Vou pegar aqui o bairro Cruz do Alto. O bairro Cruz do Alto, né, que está localizado ali na chegada de Itabaianinha, vocês sabem que é uma região que na saída dá logo acesso à rodovia que vai destino a Umbaúba, ok? Então, eu posso dizer que aquele bairro compartilha um conhecimento. Compartilha conhecimento tanto com os bairros vizinhos, como também com pessoas que fazem aí aquele trajeto entre Umbaúba e Itabaianinha. Compartilha o conhecimento cultural, compartilha o conhecimento a nível de trabalho, pessoas que moram no bairro Cruz do Alto e trabalham em Umbaúba, ou se não moram em Umbaúba e trabalham na Cruz do Alto, enfim. Então, é essa relação que o homem estabelece com o outro que vai contribuir para a ideia de sociedade. Não existe uma sociedade sem interação social. Não existe uma sociedade sem interação entre os homens. Se existe uma sociedade em qual todos os indivíduos daquela sociedade estiverem quietinhos no seu canto, sem se comunicar, sem se falar, sem ter troca, sem ter experiência um com o outro, ali não é uma sociedade. Tá? Ali se torna uma sociedade individualista, no qual, automaticamente, pela ausência de compartilhamento de experiência, vai contribuir para o quê? Os conflitos internos, onde um quer ser melhor do que o outro, onde um se acha superior ao outro, tá? E aqui são os elementos da sociedade. E vejam só, os elementos da cultura é um, e os elementos da sociedade são outros, mas possuem semelhança, porque sociedade está, aliás, a cultura está dentro da sociedade. E a sociedade, para ter uma organização social, necessita da cultura. Então, os elementos fundamentais, temos a linguagem, tradições, valores morais, normas, território. Essa questão que eu falei para vocês, né, que vocês moram em uma região e vocês desenvolvem a consciência de pertencimento, se encaixa aqui em território. Né? Essa delimitação de Itabaianinha, essa delimitação a nível de território de Umbaúba, né, da ideia de consciência de pertencimento. E outros fatores que geram a ideia de pertencimento a um determinado grupo. Então, vejam só, essa imagem aqui, pessoal, essa imagem aqui do lado, contribui muito para o processo aí de compreensão sobre a sociedade. Vocês sabem por quê é formada uma sociedade, como é formada uma sociedade? A sociedade ela é formada por meio de características similares. Vamos analisar aqui um pouco. Você está em sala de aula, o professor passa um trabalho, olha, vamos desenvolver aqui um trabalho. O que é que vocês fazem? Normalmente, vocês escolhem colegas que têm semelhanças a nível de comportamento, a nível de desenvolvimento, a nível de aprendizagem, que você. Você não vai buscar uma pessoa diferente de você. Normalmente você busca, os critérios normalmente que os alunos se utilizam, de escolher pessoas que têm comportamentos semelhantes e que possam contribuir de forma significativa para o trabalho daquele grupo, mesmo assim a sociedade. Uma sociedade, ela se forma a partir de quê? De semelhanças. Quando as pessoas se identificam semelhantes, ali criam-se uma sociedade. Ok? Então, por exemplo, em Itabaianinha, a gente sabe que os tropeiros que saíam de Itabaiana descansavam
na árvore que fica ali próximo da igreja Nossa Senhora da Conceição, tá? Mas, aos poucos, aquela região foi se desenvolvendo, mas se desenvolveu porque eles começaram a compartilhar características semelhantes, porque um se identificava com o outro, os primeiros comércios se identificavam com outros comércios, e ali passaram ali, aos poucos, a expandir o comércio, a expandir a religiosidade, enfim, até formar hoje o que é Itabaianinha. Então, Itabaianinha hoje tem uma identidade própria. O município de Tomás de Jiru tem uma identidade própria. O município de Tobias Barreto, o município de Arauá, de Pedrinhas, enfim, de Diaroba, Cristinápolis, tem sua própria identidade. E a sua identidade ela é marcada ali pelo compartilhamento semelhantes de culturas. Tá? Então, os hábitos, pessoal, para vocês também, os hábitos da sociedade não é estático, ou seja, os hábitos da sociedade estão sempre em mudança. Não é algo parado ou neutro. Não. O hábito que era de antigamente, hoje, ele já sofreu uma série de interferências e a gente já vê que não é mais aquele mesmo hábito que tinha 10 anos atrás. Se eu for parar para dar o exemplo aqui, pessoal, vai surgir vários, tá? Então, o hábito, a crença, ela sempre está em movimento, ok? Vamos para as nossas atividades. Vocês conseguem perceber a diferença aí, pessoal? E os pontos de semelhança entre sociedade e cultura? Ótimo, muito bem. Então, essa primeira pergunta eu já vou logo respondendo. Mas as demais, aliás, essa primeira pergunta eu respondo. Aí eu já peço desculpas aqui, porque aqui no primeiro slide coloquei a primeira e lá coloquei a segunda. Mas essa daqui, a terceira pergunta, é vocês que irão estar respondendo, ok? Então, a primeira pergunta, quais os principais elementos de uma cultura? Fácil, já coloquei a resposta. Copie no seu caderno. A pergunta e a resposta, artefatos, valores compartilhados, pressuposições básicas, histórias, rituais, cerimônias, símbolos, materiais e tantos outros, ok? Questão 2. Como se formou a cultura brasileira? Já coloquei a resposta para vocês, para facilitar. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos nativos que já habitavam aqui. Nesse sentido, a gente nunca podemos dizer que o Brasil ele foi descoberto. Como que o Brasil foi descoberto se quando os portugueses chegaram aqui se depararam com os povos indígenas? Tá? Então, vamos pensar essa reflexão aí. Mas vocês conseguiram perceber que a cultura brasileira foi formada a partir do encontro de diferentes etnias. Já existia cultura aqui, mas ela se tornou mais diversa a partir aí do processo de colonização. Apesar de que o processo de colonização teve vários e vários aspectos negativos que nós não devemos negar de forma nenhuma. Tá? Aqui eu já respondi foi aquela, e agora aqui é com vocês. Como a sociedade é estruturada? Ou seja, quais os elementos básicos de uma sociedade? Vocês vão colocar aqui os elementos básicos de uma sociedade, irão fazer essa pergunta, copiar tudinho aqui como está aqui, ó, e irão fazer também essa. Responder essa pergunta, tirar a fotozinha lá bonitinho para enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, que ele está aguardando essa atividade para vocês, ok? E, pessoal, estou encerrando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, para vocês botarem o comentário aqui, o que vocês acharam da aula de hoje, se vocês gostaram, tá? Eu sei que a gente está passando por um momento muito conturbado, a pandemia ainda não se foi, ainda se permanece na nossa sociedade, então vamos tomar os cuidados, usar máscara, álcool em gel, tomar o cuidado e cuidar também dos nossos pares, né, das pessoas que convivem com nós, enfim. Esse processo de conscientização é muito importante e prática também. E eu encerro a aula de hoje com a seguinte frase: a cultura é formada a partir da diversidade e da conexão com o outro. Então não existe uma cultura eu. Minha cultura, ela só se torna cultura de fato quando ela é compartilhada por meio e embasado do respeito. Do respeito, como diz um dos maiores antropólogos e sociólogos, né,
da atualidade, Bauman, o homem para a conexão com outro homem é atrelado ao respeito. Respeito e, sobretudo, empatia. Tá, pessoal? Do mais, eu espero vocês próxima semana. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fiquem em paz, fiquem bem, tá? Não esqueça da atividade e de deixar o comentário de vocês aqui, de qual escola vocês são, o nome de vocês, enfim. Valeu, pessoal!